Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém? Abra as vossas Bíblias do Evangelho de Jesus Cristo. Paulo escreveu o apóstolo João, capítulo 1, versículo de número 29 a seguir. Aleluia, Deus. O culto ao nosso Deus, ele tem uma liturgia. Liturgia esta é iniciada com oração, hinos a louvores ao nosso Deus, palavra inicial, palavra intermediária, a contribuição. E nesta noite já foi feito todas essas coisas, mas ainda há o ponto alto do culto ao Senhor, que é a palavra do Senhor para o meu e para o teu coração esta noite. Então que você ligue agora o teu pensamento no céu e ouça a voz do Senhor. Não sei como foi a tua semana, não sei como esta semana que inicia no dia de hoje, como ela iniciou, como ela vai ser, mas a palavra do Senhor pode te revelar algo sobrenatural esta noite. Quem crê, diga amém para Jesus. Louvado seja. Então peço a atenção dos irmãos, que ouça e reflita no que vai ser dito da parte do Senhor nessa noite. Vamos à leitura da palavra do Senhor. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou, dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito, sobre ele repousar, esse é o que batiza com Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você que está aqui esta noite, que eu falo sem medo de errar, que você é um profeta do Senhor. Aleluia. Nesta noite você vai olhar para o teu irmão e vai dizer para ele assim: meu irmão, creia que a fila anda, a tua bênção vai chegar. Pode se sentar, meus irmãos. A fila anda. Hoje nós estamos aqui com um propósito, não só hoje, mas os dias que estão vindo. A igreja da Guarda dos Ferreiros está com um propósito em alcançar a 100ª ovelha. E quem sabe você está aqui essa noite, que ainda não é evangélico, que ainda não aceitou a Cristo. Hoje, após Deus falar com você, você possa enquadrar neste quadro aí, para completar a 100ª ovelha. Amém? Então, meus irmãos,
quando eu meditava nessa palavra, pregar uma palavra num culto de missão, às vezes é um culto que requer de nós muita responsabilidade, muita perfeição nas palavras. Mas voltando, eu pensando, falei sim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então nesta noite, eu peço a Deus que me oriente, para que você ouça somente o que Deus quer falar com você. Que você leve para a tua casa, para a tua família, somente o que for de aproveito espiritual para a tua vida. Amém? Se o pregador for enfado, se for cansativo, tenha um pouquinho de paciência. Deus vai falar no teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, essa história, essa palavra a qual foi lida aqui, nos disse de um certo homem que foi enviado por Deus para preparar um caminho, preparar um povo a estar ouvindo que dias virão que chegaria um libertador, um salvador, um Messias. Esse homem, o qual era chamado João Batista, filho de Isabel e Zacarias, casal o qual estava avançado em idade, não tinha filhos. Às vezes podemos pensar que eles já tinham desistido, mas um dia o anjo do Senhor visitou a Zacarias e disse que eles iam ter um filho, e era para ser colocado o nome dele de João. Aleluia. Esse ia preparar o caminho para a chegada do Messias. Então João nasceu e começou o teu ministério, pregando a palavra de Deus e levando as boas novas, e dizendo ao povo de Israel: arrependei-vos dos teus maus caminhos, endireitais veredas de justiça para o teu Deus, porque é chegado o reino dos céus. Aleluia. Glória a Deus. Então aquele homem estava já passando ao coração daquele povo a chegada de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Mas a palavra de Deus diz que João um dia estava do outro lado do Jordão, batizando com água para o arrependimento. Mas ele sempre dizia: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim virá um que é maior do que eu, que é primeiro do que eu. Este vos batizará com Espírito e com fogo. Então, meus irmãos, sempre havia uma grande multidão. Então, quando há muita gente, quando há uma grande multidão, sempre é organizado uma fila, porque era só um homem batizando. Só João Batista estava batizando, e era muita gente, eu creio. Então organizaram uma fila para serem batizados. Então começa João a batizar um, batiza outro, dizendo: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas ainda virá aquele que lhes batizará com o Espírito e com fogo. Aleluia. Então, meus irmãos, a fila anda. Em um certo dia, alguém muito importante entra naquela fila para ser batizado. Então, em conformidade à fila andando, eu creio, né, que João abaixava, pegava a água
para fazer o batismo. Então aquela pessoa, aquele homem, o nosso Senhor Jesus, ele estava na fila e aproximava de João. Aleluia. Porque quando Jesus está, quando a presença de Jesus está, algo diferente acontece. Algo diferente tem que acontecer, porque a presença dele é muito forte. Aleluia. Então creio eu que quando Jesus chegou diante de João, posso fazer uma conjectura. Creio eu que João estava baixado. Era muita gente, João não importava olhar para o rosto das pessoas, batizava e aquele já estava pronto. Então creio eu que quando ele abaixa, e o próximo era Jesus de Nazaré, ele abaixando, algo diferente já aconteceu ali mesmo na água. Quem sabe a água ficou mais cristalina, a água ficou mais limpa, aquele perfume de Jesus assediou aquele lugar. E João levanta aquele pouco de água na mão. Quem sabe ele deixou a água retornar, porque ele se deu de cara com Mestre, com Jesus de Nazaré, naquele momento para ser batizado. E João diz: Senhor, mas o Senhor vem até a mim? Eu que necessito ser batizado por ti. Aleluia. Mas as Escrituras têm que ser cumpridas. Então João abaixa, pega a água e faz o batismo de Jesus. Diz a palavra do Senhor que naquele momento o céu brada uma voz dos altos céus, e o Espírito Santo de Deus, em forma de uma pomba, desce sobre o Senhor Jesus. E uma voz lá do alto diz: esse é meu filho amado, a quem me tem comprazido. Aleluia. Quer dizer, esse é meu filho a quem me dá prazer. Esse é meu filho a qual faz toda a minha vontade. Porque, meu irmão, Deus não requer de nós uma obediência correta, mas Ele requer de nós uma obediência sincera, uma obediência que Ele se agrade. Do que adianta você obedecer os estatutos da igreja? Do que adianta você obedecer o que o pastor diz para você, mas se você não tenta viver a palavra, se você não tenta viver o que está escrito na palavra do Senhor, vivendo a palavra do Senhor, você está buscando uma obediência sincera para com Deus. Aleluia. Creia, meu irmão, a fila anda. Mesmo que você já tenha perdido a esperança, mas continue na fila, porque vai chegar a tua vez. Vai chegar a tua vez e você vai ser exaltado. Deus vai te exaltar. Aleluia. Então, meus irmãos, Jesus revestido com o Espírito Santo, todo poder e autoridade, começa o ministério terreno de Jesus Cristo, o missionário por excelência. Pelo Espírito Santo, Jesus é levado ao deserto. No deserto ele foi tentado
No deserto ele passou 40 dias e 40 noites, sem beber e sem comer. Sabe por quê? Para eu e você estar aqui hoje, louvando, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Foi Ele que pagou esse preço, foi Ele que nos resgatou, para que hoje nós pudéssemos ser dignos de estar adorando e louvando o nome do Senhor. Aleluia. 40 dias e 40 noites. Diz a Bíblia que no final dos dias Satanás chega para fazer propostas a Jesus de Nazaré. Lembre-se que Paulo disse que quando ele pensava que estava forte, ele estava fraco. Mas quando ele pensava estar fraco, ele estava forte. Mas muitas vezes, irmãos, Satanás ele olha você passando por aperto, às vezes financeiro, às vezes do cônjuge, às vezes com o filho, às vezes com o relacionamento do teu filho. Ele pensa que você está fraco, e ele começa a colocar pensamentos ruins na tua mente. Às vezes ele tem falado para você do que adianta você todos os dias estar de joelho diante desse teu Deus. Se você está passando por essa grande prova, se você está passando por esse grande sofrimento, do que adianta? Mas Deus diz para você hoje, filho, mantenha na posição, porque a tua hora vai chegar. E calabasco e andarabate. A tua hora vai chegar. Então, quando Jesus estava naquele estado, o corpo físico de Jesus estava que aos olhos humanos não aguentava mais nada, mas o espiritual de Jesus estava lá em cima. Com esse lado espiritual que nós temos que lutar contra essas potestades, aleluia, contra os principados, aleluia. Filho, não deixa a tua força espiritual cair por terra. Deixa a prova vir. Deixa Deus te provar. Mas não perca a fé do nosso Senhor Jesus Cristo. Para Jesus começar a fazer prodígios e maravilhas, aconteceu no capítulo 2 aqui, nos diz a palavra de Deus, e eles foram convidados para uma festa de casamento, as bodas de Caná. Então foi convidado Jesus e a tua família, e ele foi. Diz a palavra que no final, antes da festa acabar, acabou o vinho. Todos já leram essa história. Não tenho costume de dizer que você conhece essa história. Você já leu essa história, porque a cada dia que você lê a palavra de Deus, ela te renova, e uma mensagem nova Deus te entrega. Aleluia. Porque essa palavra que ela nunca envelhecerá. A cada dia tem uma mensagem nova para o nosso coração, amém? Então o vinho acabou, e a mãe de Jesus diz: o vinho acabou. E ele disse: o que tenho eu contigo? Ainda não está na minha hora. Mas ela, sabendo que ele ia fazer alguma coisa, ela disse para os serviçais: ei, faça tudo que ele disser. Então diz a Bíblia que tinha 6 cânions. Ele mandou encher todos eles de água.
Agora eu te pergunto, onde estava a matéria-prima de Arquimedes? Tudo para fazer, para construir, exige que nós tenhamos a matéria-prima. Se vai fazer um suco de uva, tem que ter a uva. Ele mandou encher os cântaros de água. Aleluia. Diga para o teu irmão, ele é mistério. Aleluia. O que está acontecendo comigo é mistério. Fala para o teu irmão. Jesus Cristo, ele tinha que mostrar para a humanidade que ele é um Deus e vai ser um Deus de transformação para toda a eternidade. Então naquele momento ele transforma a água em vinho e manda levar ao mestre Sala. E o mestre Sala ainda disse ao dono da festa: ei, todos servem o bom vinho primeiro. Aleluia. E você deixou o melhor vinho para o final da festa. É por isso que você, quando vai pregar para o teu irmão, você dá o testemunho e diz: meu irmão, eu não valia nada. É porque Jesus se transformou e te fez essa pessoa linda, essa pessoa que sabe conversar hoje, essa pessoa que se veste bem, essa pessoa que pode entrar em todo o meio público. É porque houve uma transformação em você. Aleluia, louvado seja Deus. Mas diante de tantas maravilhas, de prodígios, inicia no capítulo 18 do Evangelho de João aqui, qual João escreveu, que os fariseus, não sei, ou talvez por inveja, muitas mentiras, decidiram prender Jesus e levar até Pilatos. Capítulo 18 diz que Jesus estava no Getsemane. Eles foram lá à noite, pagando um discípulo de Jesus para entregar. Então eles foram lá e Judas, com um beijo, entregou Jesus àquele povo. Então foi levado até a presença de Pilatos, qual nós já sabemos, nós lemos a história. E Pilatos não encontrou culpa nenhuma daquele homem. Mas Jesus, ele veio aqui na terra, o ministério dele tinha 4 propósitos: ensinar, curar, resgatar e salvar um povo. Aleluia. Ensinar a todos o caminho que deve andar, curar os enfermos, resgatar uma nação e salvar a todos. Aleluia. Ali tudo que eles falavam dele, ele mantinha calado. Mas os sacerdotes cada vez ficavam mais com raiva. Eu estou resumindo a história. Mas não houve no meio da multidão quem apoiasse Jesus. Não houve quem apoiasse Jesus. Uma certa feita, na entrada de Jesus em Jerusalém, quando Jesus entrou montado em um jumento, uma grande multidão louvava e adorava o nome do Senhor Jesus. Mas ali naquela multidão, quantos que adoravam ele naquele dia, estavam gritando junto com os fariseus: crucifique-o, crucifique-o. Quem sabe você tem crucificado Jesus?
Quem sabe você tem negado a Jesus com seus atos, com seus pensamentos, com seu modo de agir dentro da tua família, com teus companheiros. Eu te digo nesta noite: conserta, porque Jesus breve voltará. E no teu altar ele tem uma toalha, e a toalha do altar ela não pode estar amarrotada. Você já entrou numa cozinha de uma dona de casa sistemática, que ela não gosta de ver o forro da mesa amarrotado? Deus também não. Se você amarrotar, a dona de casa vai lá e conserta. Só porque o teu altar, quem tem que consertar a toalha é você. É você que tem que consertar, porque tudo começa pelo altar. Então foi dada a ordem de levar Jesus para crucificar o mestre. Aleluia. Meus irmãos, quando nós vemos essa história, comove muito o coração. Sabe por quê? Eu vejo na nação de hoje, não vou falar dos antepassados, dos que já morreram, dos que já partiram, mas quão grande é a nação terrestre. Vocês querem ver o peso que está sobre as costas de Jesus? O meu pecado e o teu pecado. Pecado de toda a nação está sobre as costas dele. E ele não murmurou. Ele não murmurou. Aleluia. E foi levado para o Calvário, chamado o Gólgota, lugar da caveira. Ei, colocaram uma cruz sobre os ombros dele, aproximadamente 120 quilos. E ele levou, sabe por quê? Porque ele pensava em você. Aleluia, Deus. Porque lembrava que você precisava de estar aqui hoje, ouvindo a palavra do Senhor. Então chega num determinado lugar, a Bíblia diz que ele foi colocado sobre a cruz. Então a cruz estava no chão, colocaram ele, cravaram os cravos nos pés dele, cravo em uma mão. Nós sabemos que a cruz era feita sob medida para cada um, mas aquela cruz não tinha sido feita para ele. Aquela cruz tinha sido feita para uma pessoa, um homem de maior porte e estatura. Então tinha o lugar certinho de bater os cravos. Como eles já tinham batido em uma mão, a outra mão tinha alcançado o outro lado. Aleluia. Preste bem atenção que Jesus passou por você. Amanhã você vai esquecer de tudo, né? Vai ficar na tua mente. Quem sabe você ainda não leu a história. Então pega um soldado, puxa o braço de Jesus, desloca para alcançar, e bate um cravo na palma da mão de Jesus. Mas terminou? Não. E Jesus ainda estava com fôlego de vida. Para aquela cruz se manter em pé, tive que furar
no mínimo 1,5 metros de fundura, 120 quilos, com o peso de Jesus Cristo naquela cruz, e aproximadamente uns 180 quilos. 1,5 metros de fundura. Aquele soldado pega aquela cruz, ergue aquela cruz, leva na boca do buraco. Não tinha como eles segurarem a cruz para descer ela devagarzinho, não. Eles colocam o pé na cruz e começam a levantar ela. E Jesus ali, presta atenção, vai empurrando a cruz. A hora que o peso dela volta para toda a parte inferior, ela vai para dentro do buraco de uma só vez. Tum! E Jesus pregava ali. O impacto foi muito grande, irmãos. O impacto no corpo de Jesus foi muito violento. Creio eu, como ele estava todo sangrando, todo machucado. Aquele sangue que saía começou a sufocar. Ele começou a perder a respiração. Mas naquele momento ele lembrou de você, irmão Ronaldo. O irmão Ronaldo tem que pregar a minha palavra. Aleluia. E ele mais uma vez ele se esforça e puxa o fôlego com aqueles restos de sangue e dá conta de respirar novamente, porque ainda ele não tinha entregado o teu sacrifício. Aleluia. E o sacrifício a Deus, ele tem que ser perfeito. Aleluia. É por isso que nós não podemos comer carne sufocada. Por isso que a Bíblia nos proíbe. Então o sacrifício dele, ele não podia morrer sufocado. Ele com uma força, irmãos, e puxa tudo aquilo, porque ainda tinha prostituta para ser liberta, tinha criminoso para ser liberto, para se arrepender, tinha drogados para libertar do vício da droga, tinha viciados em bebida alcoólica que precisavam ser libertos. Então o sacrifício dele teria que ser perfeito, como foi perfeito. Mas chega, meus irmãos, pregado na cruz, na 9ª hora do dia, nos dias de hoje, aproximadamente, ou exatamente às 3 horas da tarde, ou às 6 horas da tarde, ele entrega o teu espírito a Deus. E ele ainda fala: Senhor meu Deus, porque tu me desamparaste. A dor foi tão grande, irmã Renata, que o próprio Deus, naquele momento, ele virou as costas para o teu filho, para não ver tanta dor que ele passou por mim e por você, que somos pecadores. Mas quando ele entrega o teu espírito a Deus, diz a palavra do Senhor, para eles terem certeza que ele estava morto, um dos soldados vai e traspassa ele com uma lança, e ali sai água e sangue. No Salmo de número 22,
diz que os inimigos de Jesus, olha no Velho Testamento, hein? Os inimigos de Jesus passavam e meneavam a cabeça, balançavam a cabeça, dizendo como salvou a tantos, curou a tantos, e a si mesmo ele não se salvou. Mas Jesus é tirado da cruz após a tua morte e foi colocado em um túmulo. E esse túmulo foi colocado uma grande pedra na porta. Mas ele tinha feito a promessa que ao terceiro dia ele ressuscitava. E ao terceiro dia, na manhã de domingo, foram algumas mulheres para ungir o corpo de Jesus, mas ele já não estava mais. Aleluia. Diz que só encontraram um homem vestido de branco, dizendo: ei, como vocês podem procurar vivos no lugar de mortos? Aleluia. Ele não está mais aí, ele já ressuscitou. Aleluia. E ele ressuscitou como um leão da tribo de Judá. Ele ressuscitou mais forte ainda, para suprir nossas necessidades, para estar junto conosco até a consumação do século. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Oh Deus de glória, aleluia. E depois, meus irmãos, ele foi ter com os discípulos. Aleluia, Deus. E a Bíblia diz que ele foi ter com Pedro. E Pedro estava em uma pescada. Estava pescando. Ele, João. E se eu não me engano, o Tiago. E eles pescaram a noite toda e não pegaram nenhum peixe. Mas a Bíblia diz que foi uma pesca maravilhosa. Sabe por quê? Porque quando Jesus opera, maravilhas acontecem. Então ele chegou lá, eles não tinham pegado nada, eles já estavam aprontando as redes. E nós estamos aí no projeto Lançai a Rede. Ei, não guarde a tua rede. Aleluia. Pedro estava guardando a rede. Aí Jesus disse: lança a rede do outro lado do barco. Aleluia. Mas quando disse que estava guardando a rede, o barco já estava aproximadamente da praia. Ali a água dava só na canela. Como ia ter peixes ali? Jesus manda jogar rede. Ela espera. A pesca maravilhosa é porque houve um milagre. Então Pedro diz: Senhor, mas eu conheço todo este mar. E nós já trabalhamos a noite toda. Mas porque o Senhor manda, eu vou jogar. Aleluia. Quem está disposto a obedecer à voz do Senhor? Lança a rede. Lança a rede. Aleluia. Porque Pedro, eu acredito, irmãos, que ele tinha esquecido do chamado na vida dele. Quando Jesus escolheu ele para discípulo, ele disse: eis que farei de ti pescador de homens. Mas na volta de Jesus, que Jesus tinha morrido, Pedro volta a pescar peixe. Mas Jesus novamente prova para Pedro. Aleluia! Aí quando Pedro reconhece que é o Senhor, ele tenta esconder, porque ele estava com as vestes de pescado. Mas Jesus faz uma pergunta para Pedro: Pedro,
tu amas-me. E ele diz: Senhor, tu sabes que eu amo. E Jesus pergunta a segunda vez: Pedro, tu amas? Tu amas-me? E Pedro responde: Senhor, mas tu sabes que eu amo o Senhor. Aí Jesus, a primeira vez ele disse, a segunda vez disse: tu apacenta as minhas ovelhas. E na terceira vez Jesus pergunta novamente. E Pedro lembra que Jesus falara com ele que ele ia negar ele 3 vezes. Mas ainda Jesus falou: Pedro, apacenta o meu rebanho. Aleluia. Ele mostra o grande amor que ele tem por mim, por você. Ele mostra o grande amor que ele tem por nós. Aleluia. Ele não podia deixar o rebanho dele órfão. Então ele promete o Consolador. Aleluia. É esse Espírito Santo de Deus que eu estou sentindo a presença dele aqui. A presença dele aqui é real. Aleluia. Para terminar, irmãos, as 2 sessões, lá no primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, Jesus ainda fala com os discípulos: eis que descerá sobre vocês a virtude do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunho, tanto na Judéia, como em Samaria, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e nos confins da terra. Aleluia. E diz a palavra do Senhor que Jesus promete que mandarei o Espírito Santo sobre eles. Mas naquele momento Jesus foi ascendido ao céu. E eles continuaram olhando para Jesus. E lá no versículo 11 chega 2 varões de branco e diz a eles: varões galileus, por que olham desta maneira? O mesmo que vocês estão vendo subir, há de descer um dia. Aleluia! Este vai buscar a tua igreja. Este vai nos tirar deste lugar para nós vivermos em constante paz. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Fiquem de pé, meus irmãos. Aleluia!